Olá, eu me chamo Amanda Santos, sou uma filha amada de Deus. Hoje eu vim compartilhar com vocês Colossenses capítulo 2, a parte 2, aonde diz: livres do legalismo por meio de Cristo. Esse título já traz uma reflexão pra gente, né? Você se comporta, você acredita nessa realidade que está disponível para sua vida? Você é livre. Não só do legalismo, mas de tudo. Cristo nos fez livre. O verso 6 vai dizer assim: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Você já recebeu Cristo? Você consegue compreender que Ele continua a viver em você, que Ele habita em você, que Ele está disponível para te instruir, para te educar, para te ensinar, para te exortar, para te confortar, para te consolar? Aqui no verso 7 fala: enraizados e edificados nele. Você se sente dessa forma? Enraizada e edificada nele, no Senhor? Firmados na fé. Como anda a sua fé? Como foram ensinados, transbordando de gratidão. Você tem estudado a palavra? Você tem se reunido com as pessoas que você conhece para conversar sobre a palavra de Deus? Realizado estudos bíblicos, participados de célula? O seu coração, nessa reta final do ano agora, ele se encontra transbordando de gratidão? Você consegue conversar com Deus sobre as coisas que você se sente grato? O verso 8 fala: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Esse verso ele traz a reflexão da importância da gente ler a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é fiel, ela é digna de confiança. Quando a gente sabe o que a Bíblia nos instrui, a gente não aceita qualquer argumento, qualquer falácia das pessoas vindo, falar. E isso aqui também pode ser utilizado como um alvo de oração. Senhor, me dá discernimento, me dá entendimento, me dá sabedoria. Quando você estiver conversando com as pessoas, você vai ouvir, você vai olhar, você vai acolher, mas isso você pode também estar em espírito de oração. Senhor, no que eu posso ajudar essa pessoa? Esta pessoa está dizendo a verdade. Eu tenho um pensamento que é assim: eu prefiro a verdade doída do que a mentira sorrida. E aí o verso 9 vai dizer: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, receberam a plenitude. A plenitude do Senhor está disponível para você nesse dia. Você precisa estar nele. Quando você for ler a palavra de Deus, lê com calma, lê com tranquilidade, vai esmiuçando, sabe? Porque aqui está bem claro, ó, por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. A gente não pode só focar na parte final do verso que fala: eu recebi a plenitude. Não, não, não. Antes disso está falando, por estarem nele, você e eu precisamos estar nele para poder receber a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Os versos 11 e 12, eu penso no seguinte:
Quando a gente conhece Cristo, ele começa a tratar a gente. Ele começa como se fosse assim por partes, sabe? E a gente precisa permitir esse tratar. A gente precisa dar liberdade para o Espírito Santo de Deus. O verso 12, a reflexão que eu quero te deixar é o seguinte: você já é batizado nas águas? Se não, pense sobre isso, porque é um passo, é como se fosse uma escada, um degrau a mais que você sobe na sua caminhada cristã, no seu relacionamento com Deus. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Nossa, que frase poderosa, né? Deus os vivificou com Cristo. Deus nos vivifica. Ele nos perdoou todas as transgressões. Não há nada do que você fez, não há nada do que você virá fazer que te afaste do amor do Senhor. Ele te conhece. Eu creio que muitas das vezes ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Isso não dá liberdade para a gente ficar pecando de forma consciente e intencional. Deus vai me perdoar. Não é sobre isso. Mas esse trecho aqui, ele nos perdoou de todas as transgressões, que você possa receber o perdão do Senhor e você possa se analisar se você se perdoou, porque às vezes a gente faz as coisas erradas, a gente compreende que o perdão do Senhor está disponível para a gente, mas a gente não se sente digno. Então, há uma luta interna, uma batalha interna para que a gente não se aproprie do que o Senhor tem para nós. E aí, eu não sei por qual batalha na mente você pode estar passando, né? Mas Colossenses, capítulo 2, verso 13, nos ensina. Ele nos perdoou de todas as nossas transgressões. O verso 14 vai continuar e vai dizer: e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-as na cruz, e tendo despojado os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Independente da dificuldade que você possa estar passando, em qualquer área da sua vida, Deus está sempre com você, e isso é uma verdade imutável. Mas naquele momento de maior sofrimento da minha vida, Deus estava com você. E a conta já foi paga, ele já pagou tudo na cruz. O verso 16 vai dizer: portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Esse verso 16 me faz refletir que só a gente sabe o que a gente já passou. E o momento que a gente se encontra no nosso relacionamento com Deus, muitas das vezes as pessoas não vão entender. E tudo bem, não tem problema. Você sabe o que Jesus fez por você, você sabe as experiências que você já teve com Deus. Em momento nenhum se compare. E quando alguém vier te chamar a atenção, peça discernimento do Senhor. Senhor, isso é realmente uma coisa que o Senhor está querendo para a minha vida, que o Senhor está querendo que eu me corrija. Em tudo a gente pode conversar com Deus. Essas coisas são sombras dos que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Aí eu vou repetir essa parte. A realidade encontra-se em Cristo. Não permitam que ninguém tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos, que os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Quando você vê essas características na palavra de Deus, não fica achando que é a outra pessoa, não. Para e reflete sobre você. Senhor, será que eu preciso tratar o orgulho em mim? Vamos continuar, verso 19. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas,
efetua o crescimento dado por Deus. É o Senhor que dá o crescimento. Os seus dons, os seus talentos, tudo que você faz, vem do Senhor, volta para o Senhor, sempre foi dele. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, a gente nega a nós mesmos e carrega a nossa cruz, né? Porque como se ainda pertencessem a ele, vocês se submetem a regras. Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e em ensinos humanos. Essas regras têm de fato aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. O verso 23, que é o último verso, começa falando aparência de sabedoria, pretensa religiosidade, falsa humildade. Que a gente tenha discernimento do Senhor para a gente discernir as coisas que são aparência, as coisas que são falsas, as coisas que não vêm do Senhor. Vamos orar? Eu vou orar a palavra, tá bom? Senhor Jesus, nós queremos te dar graças por mais um dia, porque as tuas misericórdias elas se renovaram, porque o Senhor é um Deus que carrega os nossos fardos. E nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra. Obrigada porque nós somos livres do legalismo por meio de Cristo, que nós sejamos um povo firmados na fé, transbordando em gratidão. Senhor, coloca em nossos lábios os motivos pelos quais nós devemos ser gratos ao Senhor, que os nossos olhos sejam fixos em Ti, Pai, que nós possamos ser edificados no Senhor, permitir que o Senhor nos ensine, que nós venhamos a ter cuidado para que ninguém nos escravize. O Senhor já nos fez livre, o Senhor já pagou o preço, o Senhor já morreu na cruz por nós, o Senhor já nos perdoou e nós não precisamos, Senhor, trazer as correntes de novo para a gente. Que a gente possa viver a plenitude divina que o Senhor tem para nós, que nós possamos permanecer firmes no Senhor, olhos fixos em Ti, Senhor, que nós possamos nos apropriar de todas essas verdades bíblicas que se encontram nesse trecho. Espírito Santo de Deus, traz à nossa memória, no momento da nossa necessidade, Senhor, que a gente possa combater os pensamentos ruins, os pensamentos opressores, os pensamentos acelerados com a Tua verdade. Que nós possamos estar enxertados em Ti, Jesus. Que a gente possa contemplar a Tua bondade, a Tua fidelidade, Senhor. Que nós possamos, mediante a nossa fé, Senhor, ser fortalecidos em Ti, um dia de cada vez, com Deus, com o Senhor em todos eles. Que nós possamos, Senhor, negar a nossa carne, vivificar o nosso espírito, dizer não para as coisas que não Te agradam, que o nosso posicionamento seja firme, seja de fidelidade ao Senhor. Obrigada porque é o Senhor que nos vivifica. Obrigada porque o Senhor nos perdoou de todas as nossas transgressões. Obrigada porque foi o Senhor que cancelou todas as nossas dívidas. Era nós que devíamos estar na cruz, nós merecíamos a morte, mas o Senhor teve misericórdia de nós e veio com a sua graça. Obrigada porque o Senhor nos trata, o Senhor tem falado aos nossos corações, Pai. Que nós possamos, Pai, permitir o agir do Senhor nas nossas vidas. Os momentos em que o Senhor vai nos amar, que a gente receba do Teu amor, da Tua cura, da Tua libertação, da Tua exortação, do Teu conforto, do Teu consolo. Que nada nos impeça de nos aproximarmos cada vez mais do Senhor, que nós possamos nos posicionar, Senhor, escolhendo a boa parte, que a gente não venha negociar o nosso tempo a sós com o Senhor. Fala aos nossos corações, Senhor, que nós possamos ouvir a Tua voz, que nós possamos Te obedecer. Peço ao Senhor para que o Senhor derrame renovo sobre nós, que a gente possa compreender, Pai, quando as pessoas agem de falsa humildade conosco, que a nossa adoração seja somente para o Senhor,
que a gente fique firme na nossa caminhada, que a gente possa receber a recompensa que tem para os que vão ficar firmes em Ti. Abre os nossos olhos espirituais para experiências contigo. Trata, Senhor, a nossa carnalidade. Trata, Senhor, orgulho. Se houver isso em nós, Senhor, nós queremos declarar a liberdade do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Que nós possamos estar em união e em unidade contigo. Que nós possamos, Senhor, cada vez mais crescer, glorificar e bendizer o Teu nome. Pai, nós queremos Te dar graças porque a Tua palavra nos ensina tantas coisas, Senhor, que nós possamos colocar em práticas, Senhor. Obrigada porque nós temos um dono, nós temos um Pai, nós pertencemos ao Senhor. Que a gente se submeta à Tua vontade, ao Teu querer, mas que toda religiosidade, Senhor, caia por terra em nome de Jesus. Que a gente não se submeta a coisas que o Senhor não quer que a gente se submeta, Senhor. Nos dá discernimento, nos dá entendimento, nos dá sabedoria, nos dá clareza, Senhor. Em nome de Jesus. Pai, muito obrigada. Amém.